Hoje no TJTV você vai conferir a participação do Judiciário Potiguar na Semana da Ciência, Tecnologia e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Na nossa entrevista de hoje, vamos conversar com o juiz Ricardo Tinoco, coordenador de ensino da Escola da Magistratura do RN, que acaba de lançar o seu terceiro livro. O TJTV de hoje está no ar. Palestras, exposições e audiências de conciliação. Veja como foi a participação do Tribunal de Justiça na Semana de Ciência, Tecnologia e Cultura da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O momento foi de aproximação entre estudantes, comunidade e os diversos projetos sociais desenvolvidos pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte. João Vitor ficou surpreso ao saber que a função do órgão não é só julgar processos. É muito bom a gente ficar sabendo, através de um projeto desse, que ele ajuda na casa, ajuda as famílias que não têm condições com casamento, ajuda a sua família principalmente. E é muito bom saber que existem tantos projetos assim. Folhetos, vídeos e muitos cartazes para divulgar as ações, que não são poucas. O projeto Justiça Escola, ele é o carro-chefe, mas existem os outros projetos, como Novos Rumos, NOADES, Justiça na Praça, Copegam, Casa da Justiça, Pai Presente, todos os projetos, em especial o Justiça e Escola. Os pilares éticos trabalhados com professores no projeto Justiça e Escola foram um dos carros-chefes da apresentação no estande. Nós temos excelentes resultados do programa, como eu disse, ele começou em 2007 e até o último mês nós já estamos em 14 municípios implantados através de convênios firmados com o Tribunal de Justiça e esses municípios, inclusive o município de Natal, que tem mais de 50 escolas atuando no programa. Nós já alcançamos em torno de quase 4.000 professores no estado todo e aproximadamente 500.000 alunos de forma indireta. Uma programação diversificada de debates e palestras também esclareceu os visitantes sobre o trabalho do judiciário no estado. Os serviços do 2º Juizado Especial Cível da Zona Sul, que funciona dentro do FRN, também foram apresentados à população durante a feira. O estande realizou 12 audiências de conciliação em parceria com o Núcleo de Práticas Jurídicas da Universidade, todas relacionadas ao direito do consumidor. É importante para mostrar à sociedade como é que funciona o funcionamento dos juizados, né? Como é que a gente trabalha, como é que a gente funciona e como é fácil ter acesso ao juizado, né? A gente está perto da população, o juizado foi deslocado do fórum lá da Ribeira para vir para perto da população. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte alcançou o percentual de 79% no Índice de Produtividade Comparada, o IPC-JUIZ, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça. Este resultado garantiu o primeiro lugar entre os tribunais estaduais do Nordeste e o 5º lugar entre os tribunais estaduais de pequeno porte do país. O ranking faz parte do 9º relatório Justiça em Números. O desempenho do TJRN foi superior ainda ao índice médio dos 27 tribunais da Justiça Estadual, que foi de 73%. E no próximo bloco você vai conhecer a campanha de arrecadação de livros para a instalação de bibliotecas nos presídios potiguares e ainda uma entrevista com o juiz Ricardo Tinoco, que vem falar sobre o lançamento do seu terceiro livro e sobre o trabalho desenvolvido à frente da Coordenação de Ensino da Escola da Magistratura do Rio Grande do Norte. Você é nosso convocado para participar do maior evento do Poder Judiciário. Juízes, advogados, conciliadores e a sociedade vão se reunir para realizar o maior número possível de acordos e de apertos de mão. Participe, quem concilia sempre sai ganhando. O Conselho Nacional de Justiça apresentou no Rio Grande do Norte o relatório final do Mutirão Carcerário 2013.
O documento é resultado da inspeção realizada entre os meses de abril e maio deste ano em 22 unidades prisionais do estado, quando foram apreciados mais de 6 mil processos. A maior parte das demandas para melhorar a situação do RN depende de ações do Executivo, como a construção de novas unidades, a retirada urgente de presos das delegacias e reformas nos presídios. Olá, gente boa! Hoje vamos aprender o que é uma cláusula adjudícia. Será que alguém adivinha? A parte constitui o procurador com poderes conferidos pela cláusula adjudícia. Qualquer coisa. Eu não conheço esse termo. O que é isso? É coisa minha boa. Você agora me pegou. Não tô lembrando não. Minha gente, o juiz Eduardo Feld, da comarca de Macau, que fica a 175 km de Natal, me explicou que quando uma pessoa contrata um advogado para defender seus interesses, deve passar para ele uma procuração. E a cláusula adjudícia é justamente a cláusula da procuração na qual o cliente dá ao seu advogado poderes para representá-lo perante a justiça. Entenderam direitinho? Então até o próximo Juridiquês. Tchau! Doe um livro e liberte um cidadão. Esta é a 9ª campanha do programa Novos Rumos na Execução Penal, que pretende criar um acervo para a instalação de bibliotecas nos presídios potiguares. Doe um livro e construa um cidadão. A convocação é direta e busca chamar a atenção da sociedade para a importância da leitura na ressocialização da população carcerária. Naturalmente que dentro de um presídio não há muita coisa para fazer diante dessa situação que se encontra as nossas unidades prisionais. Então o livro realmente preenche o tempo, eu costumo dizer até que o livro leva a pessoa a outros mundos e não porque pensar que aquele livro leva a sensação de liberdade, não traz para ela uma sensação de liberdade, tira ela a pessoa daquele confinamento. Opinião compartilhada pelo juiz Fábio Ataíde, que também integra o programa Novos Rumos. Ele assegura que a leitura é a garantia para a formação do ser humano. Não somente a leitura desenvolve a capacidade de você perceber a sua cidadania, mas também a capacidade de realização dos atos mais básicos da cidadania, que é escrever, pedir, se desenvolver com desenvoltura durante uma audiência, né? Se relacionar com as pessoas, sabendo transmitir suas ideias com claridade, né? Compreender experiências humanas que estão escritas em livros e a partir dessas experiências humanas construir novas experiências na vida em sociedade. Com o sucesso do Caminhão do Sesc no presídio feminino João Chaves, a coleta de livros para a criação de bibliotecas nos presídios é um passo importante para a ressocialização da comunidade penal. A nossa ideia é exatamente começar a implantar bibliotecas nas unidades prisionais, porque de acordo com o que nós estudamos, que nós vimos, tanto serve para educação, pedagogia, para preencher o tempo dela também, mas também tem um projeto maior, que é a remissão da pena por leitura. Nós estamos também tentando implantar aqui no estado, a nível estadual, porque já existe a nível federal, nos presídios federais, nós queremos trazer com isso. Então, esses aí são passos que nós estamos dando em busca de uma melhor humanização da pena. O programa Novos Rumos do Tribunal de Justiça está presente na 19ª edição da Cientec. O objetivo é arrecadar livros para expandir as bibliotecas dos presídios do estado. A iniciativa foi comemorada pela organização da Feira Científica. Conhecer como funciona o TJ, não só nossos alunos, mas toda a sociedade é muito importante, porque tem aquela cultura de receio da justiça, né? E a gente vê que a justiça ela educa, ela ajuda, ela é solidária. No primeiro dia da feira, alguns livros já haviam sido doados. Esta estudante de jornalismo fez a sua parte e reforçou a importância do ato solidário. Olha, o livro ele abre muitos mundos, né? Ele abre muitas possibilidades. Então,
você ter contato com a leitura, você ter contato com os livros e você proporcionar isso a outras pessoas é magnífico. Acaba abrindo o seu mundo e o mundo delas também. A seguir, vamos entrevistar o juiz Ricardo Tinoco, que acaba de lançar seu terceiro livro sobre democracia e justiça. Você é nosso convocado para participar do maior evento do Poder Judiciário. Juízes, advogados, conciliadores e a sociedade vão se reunir para realizar o maior número possível de acordos e de apertos de mão. Participe, quem concilia sempre sai ganhando. Bom, e o programa de hoje recebe o juiz Ricardo Tinoco, ele que está na sua segunda publicação com o título Democracia Deliberativa e Jurisdição. Doutor Ricardo, é um prazer ter o senhor aqui conosco hoje. O prazer é meu, André. Para falar de um tema tão palpitante que é essa proximidade da democracia com a jurisdição. Perfeito. Com o trabalho da justiça. Como é que o senhor fez esse link? Bom, essa preocupação eu sempre tive, embora uma preocupação mais acadêmica do que propriamente institucional. Mas essas duas dimensões estão interrelacionadas, elas estão ligadas, né? O Poder Judiciário, como um dos três poderes do Estado, do chamado Estado democrático, ele precisa se aproximar desse ideal, que é o ideal da democracia. Democracia numa perspectiva, digamos assim, contemporânea. E, aliado a isso, quer dizer, não é de hoje que se sabe que o modelo representativo de democracia, ele é um modelo falido. Na perspectiva de que aqueles que são eleitos, assim, de uma forma ou de outra, não espelham na atuação deles aquilo que, de fato, as expectativas da cidadania nutrem em torno desse mandato, do mandato eletivo. Então, a minha preocupação foi exatamente tentar suprir esse déficit de legitimidade. E em duas situações bem específicas, que é quando o legislativo não edita as leis necessárias para a disciplina de certos casos, ou mesmo quando é dita essa lei, mas a lei não é totalmente adequada, eu penso que o judiciário, em situações bem específicas como essas, ele deve, antes de decidir, manter uma interlocução. O que é que eu digo interlocução? É uma aproximação dialogada, discursiva, com a cidadania. Por exemplo, a Constituição prevê um direito fundamental, só que esse direito precisaria de uma lei específica para melhor disciplinar a utilização desse direito. Então, se o parlamento é omisso, se o legislativo, ele, como nós dizemos na linguagem técnica, ele queda inerte, quer dizer, ele não atua, ele não faz aquilo que deveria fazer. Só se provocado, Isso, só se provocado. O Poder Judiciário, muitas vezes, é conclamado a julgar uma ação constitucional chamada mandado de injunção. O mandado de injunção é exatamente para suprir a omissão do legislador. Então, aquela decisão proferida pelo Judiciário, no caso pelo Supremo, vai valer como se lei fosse. Embora provisoriamente, mas ela vai ter uma validade e uma eficácia para toda a população. E, eventualmente, para aqueles, e sobretudo, para aqueles que vão fazer uso desse direito fundamental. Esse pensamento, doutor Ricardo, se adequa à união homossexual, homoafetiva? É uma situação, digamos, análoga, né? Porque as relações homoafetivas não eram disciplinadas por uma lei específica que tratasse dessa matéria com a dimensão que ela merece. Então, em situações assim, como o judiciário pode decidir de forma distanciada das expectativas sociais? Como é que o judiciário pode decidir de uma maneira, essa é uma palavra que se usa na filosofia, chamada solipsista, quer dizer, sozinho, dialogando consigo mesmo, monologicamente. Longe da sociedade. Longe da sociedade. Isso é absolutamente antidemocrático. Então, exatamente para suprir esse ato, esse fosso, essa distância que existe entre a cidadania e o Poder Judiciário, é que o meu trabalho lançou essa preocupação de buscar exatamente um mecanismo de diálogo, de discussão pública com a cidadania. Observe que quando eu falo de diálogo, eu falo com a cidadania e não com o povo de um modo geral. Qual a diferença? Por quê? Porque quando se usa a expressão cidadania, isso remonta a um conceito clássico, que é o conceito de esfera pública. Esfera pública, na verdade, ela é composta por todos aqueles atores sociais
que são formadores de opinião. É a opinião pública. Esse é um conceito que nasceu a partir da sociedade civil burguesa e que se desenvolveu passando pela modernidade toda, chegando à contemporaneidade no sentido de uma cidadania que é participativa, quer dizer, ela é vigilante, ela se mobiliza, ela é antenada, como se diz no jargão popular. E hoje cada vez mais, né? Com o advento Então, das redes sociais, cada vez mais essa participação tem se efetivado. Perfeito. Os mass media, quer dizer, os meios de comunicação de massa, né? E mesmo o esclarecimento, que é o próprio, não no sentido civilizatório, mas eu digo, o próprio processo de educação e de informação. A mídia, por exemplo, tem um papel importantíssimo nisso, né? O jornalismo, né? Vocês no exercício das funções que tem, quer dizer, de esclarecer a população quanto a esses direitos. Então o judiciário não pode se isolar. Agora, doutor Ricardo, a gente consegue perceber a justiça começando a se preocupar um pouco mais em se aproximar da sociedade e vencer essa lacuna que existe. O senhor atribui isso aqui? Imagino que há uma exigência da própria sociologia, né? Quer dizer, não um pensamento acadêmico, eu falo. Eu digo, me parece que a própria população, ela não aceita mais que as instituições, elas se mantenham absolutamente divorciadas desse debate público, né? É como eu disse, quer dizer, a falácia da representação. Quer dizer, ninguém acredita que apenas votando, por exemplo, no caso do parlamento, o desejo democrático vai estar totalmente satisfeito, né? Muitos pensadores já falaram sobre isso, Alex de Tocqueville, né, um deles, né? Os próprios alemães têm um trabalho imenso a respeito disso. Quer dizer, além de votar e escolher, é preciso que a população ela seja conclamada a dialogar, a discutir. A Suíça, por exemplo, é um exemplo ilustrativo e forte disso tudo. Os cantões, quer dizer, inclusive na esfera da administração. Tudo que se faz com os recursos públicos é antes deliberado, discutido e dialogado com a população, no sentido, como eu disse, da cidadania. E dentro desse pensamento, como é que o senhor avalia as manifestações recentes de rua? O povo nas ruas com pautas concretas? Eu imagino que isso é reflexo exatamente da ausência dessa preocupação com a opinião pública, né? Evidentemente que quando nós falamos de manifestação, nós falamos de um instrumento de reivindicação, mas existem outros, né? Alguns setores da política, do poder político institucionalizado já, por exemplo, adotam os mecanismos como o das audiências públicas, né? O próprio Supremo Tribunal Federal utiliza muitas vezes da figura do amicus curiae, que é o amigo da corte. É alguém que tem interesse em opinar num caso concreto para que essa sua opinião seja levada em conta. O grande problema desses meios, André, é que, lamentavelmente, eles não vinculam a decisão a ser tomada. Então, o judiciário, por exemplo, ouve o amicus curiae, o amigo da corte, mas não necessariamente o relator desse processo vai inserir a opinião do amigo da corte em seu voto. Aí seria uma influência direta, né? Então, quer dizer, o grande problema é, eu não estou a defender que toda e qualquer opinião seja necessariamente conducente a que se adote a sua essência como a saída. É óbvio que o judiciário é independente, a decisão continua sendo da justiça. Os órgãos jurisdicionais são preparados tecnicamente para essa função. Mas o que eu defendo é que nas razões de decidir, essa discussão pública seja considerada. Quer dizer, os valores que foram tratados no debate público não sejam simplesmente menosprezados, esquecidos ou menoscabados. O objetivo é fazer com que o judiciário seja influenciado legitimamente por essas manifestações partidas espontaneamente da cidadania. Óbvio que a decisão, como eu disse, continua sendo da jurisdição, até porque nós sabemos que nós não temos como levar um conhecimento técnico, que é o conhecimento do direito, para um âmbito extrajurídico ou metajurídico, né? Quer dizer, para além das fronteiras da ciência jurídica. Isso não. Mas é evidente que o direito ele mantém uma relação muito próxima com a moral, com a ética, com os valores sociais, com os costumes. E esse tipo de influência jamais pode ser colocado em segundo plano ou diria, secundarizado pelo Poder Judiciário. Doutor Ricardo, nosso tempo está esgotando, mas eu queria que antes da gente encerrar essa entrevista, o senhor dissesse onde é possível encontrar o seu livro. O livro ele está sendo aqui em Natal vendido na livraria Saraiva, do Midway ali, né? Acessível a todos.
e em diversos sites comerciais na área, na área acadêmica, né? Então, eu já verifiquei, há uma oferta bem variada na internet. É possível encontrar? É possível. Muito obrigada por ter vindo, foi um prazer tê-lo aqui conosco e o programa está sempre à sua disposição. Eu é que agradeço a oportunidade principalmente de contribuir na explicação quanto à ideia que gerou a minha pesquisa. Muito obrigada. E a gente vai ficando por aqui, mas você sabe que acompanha outras notícias e também outras informações sobre o Poder Judiciário Potiguar pela internet. E esse programa você também vê no canal do YouTube. A gente se vê no programa que vem. Até lá!